Bem-vindo, turma. Hoje a gente vai falar sobre os números irracionais e representar ele na reta, certo? Vamos começar um pouco contando sobre a história dos números irracionais. Bem, ele foi remoto, né, na Grécia Antiga, segundo relatos históricos. Os pitagóricos perceberam que a diagonal de um quadrado com lados de comprimento 1 não poderia ser expressa como uma fração, certo? O resultado dele não resultava em uma fração, resultando no que chamamos hoje de raiz quadrada de 2, certo? Como sabemos que a raiz quadrada de 2, ela é um número quebrado, né? É um resultado que vai dar com várias casas decimais infinitamente. Logo, naquele tempo, houve um grande alvoroço porque não existia. Foi aí que, com a descoberta dos números irracionais, geralmente foi atribuída a Hipasso de Metaponto, que ele era um dos seguidores de Pitágoras. Porém, Pitágoras, ele considerava que esse número, ele maculava esse número. Ou o que quer dizer maculava? Ele bania esses números. Ele dizia que não existia, porque Pitágoras naquele tempo ele queria a perfeição dos números. Para ele só existiam números inteiros. 1, 2, 3, 4. Não tinha esses números que ele não teria resultado específico. Não sairia infinitos números. Logo, houve um grande alvoroço naquele tempo. Mas com isso foi surgindo outros e outros números, que um dos números que surgiu, que ganhou muito destaque naquele tempo também, foi o π, que hoje é muito utilizado, né, para circunferência. O π, que é 3,141592, e assim infinitos números. A gente não sabe a última casa decimal do π, né? Com isso, vamos entender agora um pouco sobre os números irracionais. São números que não podem ser resultado de divisão entre dois números inteiros. Quais são os números irracionais? O porquê? Ele não pode ser resultado entre dois números inteiros, né? Ou seja, ele não pode ser dividido com dois números inteiros, tipo A sobre B. Quais são esses números inteiros? Vamos lá. Um exemplo é o 6. Ele é um número racional. Por quê? Ele não pode ser dividido por dois números inteiros. Como assim? Se eu colocar 12 dividido por 2 vai dar 6. 12 é um número inteiro e 2 é um número inteiro. Logo, resulta em 6. 6, então, não é um número irracional. E assim com 18. 18 dividido por 3 vai dar 6. Logo, o 6 ele é um número que é dividido por números inteiros. Ele divide o de cima pelo de baixo que consegue encontrar o resultado. Logo, ele não é um número irracional. Aí temos também o 0,3333. Ele tem uma casa decimal, né? Bem longa, só que se repete. Ou seja, ele tem uma periodicidade. Ele fica se repetindo várias vezes, vários 3, 3, 3, 3. Logo, se ele é periódico, ele não é irracional. Por mais que tenha vírgula, com casa decimal, mas se é periódico, né? Se ele se repete, ele não é irracional. Ele é racional. E também o 3,33, ele também pode ser dividido. Se eu coloco o 10 dividido por 3, ele vai dar 3,3333. É um número que pode ser dividido por números inteiros. Logo, ele não é irracional. Então, como podemos representá-los os números irracionais, né? Através de decimais infinitos, sem periodicidade. O número irracional, ele é com decimais, certo? Porém, ele não é com periodicidade. Ele é infinito, certo? Ele não tem fim, mas ele não se repete. Também ele não se repete após a vírgula, certo? E através de raízes, né? Como um exemplo aqui que a gente vai representar eles agora na reta numérica. Bem simples, coloquei uns exemplos bem simples para a gente entender o máximo como colocar na reta numérica. Temos aqui o raiz de 2, que é 1,4, o raiz de 5, de 7 e o π, que são uns números para a gente localizar ele aqui na reta, certo? Aí temos a reta aqui com os números inteiros, né? Com o lado negativo e o lado positivo. Então, vamos identificar primeiro o raiz de 2. O raiz de 2 ele é 1,4. Logo, ele vai estar entre o 1 e o 2, certo? Ele é 1,4, ele vai estar entre o 1 e o 2. Mas ele vai estar mais perto do 1 ou mais perto do 2? Como ele é 1,4, ele vai ficar mais perto do 1,
certo? Então, a gente vai identificar ele aqui. O número irracional, a gente não tem como saber a localização exata. Por que não? Porque ele é infinito e a gente não sabe qual é a última casa decimal. Se a gente não sabe qual é a última casa decimal, não tem como a gente saber exatamente onde ele está. Mas podemos colocar no valor aproximado. Então, o 1,4, ele vai ficar mais ou menos aqui, né? Que é o raiz de 2. Agora, o raiz de 5 é 2,2. Certo? Então, é 2,2. Logo, onde ele vai ficar? Mais perto do 2, certo? Que é 2,2. O 2 fica mais perto do 2. E o raiz de 7? Mais perto do 3. Por quê? Porque é 2,6. Já é bem acima, bem mais pertinho do 3. Não é exatamente, mas é bem pertinho do 3, certo? Porque, como eu já expliquei, não tem como a gente saber o local exato por ele ser infinito, certo? Aí temos o π também, que é 3,14 e assim por diante. Logo vai ficar perto do 3, né? Porque 3,1, bem pertinho do 3. Não é muito lá perto do quarto, bem pertinho do 3, certo? Então, é fácil de identificar numa reta numérica onde fica esses valores irracionais. A gente sabendo, conseguindo resolver o resultado, temos os númerozinhos, ele é bem fácil de identificar, certo? A gente não tem como colocar a localização exata, porém, fica bem pertinho, a gente consegue identificar onde ele está mais perto e mais próximo, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado.